Boa tarde! Como estamos todas? Eu, do lado de cá, estou muito bem, graças a Deus. E você, como está? Se você quiser, coloca aqui nos comentários como você está hoje. Como está, inclusive, o tempo e a temperatura na sua cidade, porque aqui na Baixada Santista está um frio, uma chuva, um vento descomunal. O vento, acho que ele tá girando, vai subiando. É gostoso, mas para algumas pessoas não, né? Ontem começamos a nossa novelinha e falamos sobre Esther, essa rainha super destemida e corajosa. Hoje, episódio 2 da nossa novelinha bíblica, e o nosso texto é o processo da preparação. Ontem falamos como foi a chegada da Esther ao palácio e hoje como foi a preparação desta rainha. E no final, se eu não esquecer, eu tenho algo para contar para vocês que aconteceu na segunda-feira. E eu falei para minha mãe que eu não ia falar nada, deixa do jeito que tá. Mas ela insistiu. Se eu lembrar, eu conto aqui. Vamos lá, Esther 2:12 é a nossa base bíblica de hoje. Então, diz assim: E chegando a vez de cada moça para vir ao rei Assuero, depois que fora feito a ela, segundo a lei das mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias das suas purificações, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias e com as coisas para a purificação das mulheres. 6 meses de preparação e depois mais 6 meses de purificação. 12 meses só de embelezamento para se encontrar com o rei. Que rei? Ele escolheu as moças mais belas da cidade para vir ter com ele, para que ele escolhesse uma nova esposa, já que a primeira tinha sido destituída do trono. Um outro dia nós falamos sobre a Vasti, a primeira rainha do rei Assuero. E se a gente for parar para pensar, hoje em dia nós temos tão pouco tempo, né? Para se cuidar, para fazer maquiagem. As pessoas que é mais vaidosas ainda têm mais tempo, né? Eu vou falar bem a verdade para vocês, eu não sou vaidosa. Na verdade, eu sou zero vaidosa. Eu passo um batonzinho, minha única maquiagem é um batom, mais nada. Eu não sou vaidosa, então eu tenho um pouco de dificuldade em estar me arrumando. E aí algumas pessoas mandam mensagem: nossa, mas você estava assim, nossa, mas você podia melhorar nisso, naquilo. E aí eu vou tentando. Porque a minha mãe, ela é muito vaidosa. Eu não. Então eu olho e fico, mas pra que passar tanta coisa? Eu não saio sem perfume, não. Eu saio. Tá na hora de sair, vamos embora, eu saio. Então, algumas coisas nós realmente temos que mudar, né? Imagina naquela época, as mulheres que foram escolhidas passaram 12 meses se cuidando, se curando, se tratando, isso trazendo para nossa realidade. Mas acredito eu que foi muito o processo de Esther. Bom, como estamos numa novelinha e ontem eu expliquei para vocês, não tem como eu gravar tudo no meu cognitivo, eu queria, mas não dá. Então, uma parte eu leio e outra eu explico. Espero que fique legal assim para vocês, espero que esteja bom, que não fique uma coisa chata, mas vamos lá tentar, né? O processo da preparação. Então, durante 12 meses, as moças passavam por um tratamento de beleza. Isso está em Esther 2:12. Esther agora está dentro do palácio. Mas antes da coroa vem o espelho. Lembra que nós já conversamos sobre isso? O que é o espelho? Espelho é confronto, é quem eu sou. Quando a gente se olha, a gente se vê por dentro. Então, desculpa, a gente se vê por dentro. Espelho é confronto. Então, o que diz aqui? Mas antes da coroa vem o espelho.
Antes da honra vem o processo. O que é o processo? 12 meses se preparando com óleo de mirra, com essenciarias, tudo que tinha de melhor no palácio foi dado para todas aquelas mulheres, para que elas viessem se preparar. Ela, a Esther, não é mais a menina órfã de antes, mas também ainda não é a rainha. Esther está no meio, o lugar onde Deus mais trabalha. E talvez seja aí que você também esteja, entre o que foi e o que ainda não é. O palácio é o cenário, mas o processo é o propósito. Durante 12 meses, Esther foi cuidada, tratada, purificada. 12 meses, o tempo de um ciclo inteiro. 1 ano sendo tratada, curada, purificada. Cada óleo, cada essência, cada espera tinha um significado. Deus estava moldando não só a aparência, mas a alma. Olha que lindo! Deus estava moldando não só a aparência externa, mas a alma. Como que a gente muda, o quanto a gente muda, e tudo depende, obviamente, do processo, mas depende primeiro de uma escolha. Tem o nosso querer. Muitas moças foram escolhidas para estar ali, mas quantas delas realmente aceitaram o processo de cura, de purificação interna? Porque várias foram chamadas e uma só foi a escolhida. E não é por beleza externa que ela foi escolhida. Acredito eu que, obviamente, Esther deveria ser uma mulher linda, mas não foi pela beleza externa. Esther tinha graciosidade e dentro dela ela carregava um propósito. Então, quando Deus tem um propósito, Ele faz cada uma de nós passar por um processo. Que processo? No caso dela, ela ficou 12 meses. Há quanto tempo você, irmã, está no seu processo? Porque enquanto a gente não decide verdadeiramente mudar, a gente não entra na jornada. É incrível, né? Vamos supor que você sirva a Deus há 10 anos. E você está há 10 anos tendo os mesmos erros, as mesmas falhas, os mesmos pensamentos, os mesmos comportamentos há 10 anos. Então você ainda não entrou na jornada. A sua jornada inicia quando você aceita ser moldável. Quando você diz, eu quero o processo na minha vida. Então você passa a ser moldável. Deus vai fazer tudo, toda a mudança, toda a transformação na minha vida e na sua vida é de dentro para fora. Tem que transbordar na vida das pessoas, é de dentro para fora. Então não adianta o embelezamento, não adianta você querer fazer cabelo, pé, mão, cílios, por mais boca do que você já tem, por mais cílios do que já tem, sei lá mais o que as mulheres estão fazendo, mas nada adianta se a sua mudança, a sua transformação não começar do lado de dentro. Tudo bem você querer colocar mais boca, tudo bem você querer colocar mais cílios, mas se o seu valor está no que você está colocando, no que você já tem, então nós precisamos do quê? De processo, jornada, cura, tratamento, libertação. Libertação da alma. O que é libertação? É o respirar e se sentir livre.
é eu querer ser eu mesma, é eu poder ser eu mesma. Isso é libertador, é eu estar contente e satisfeita com quem eu sou, como Deus me fez. Essas mulheres passaram por 12 meses de um tratamento, de embelezamento. E Esther aproveitou esses 12 meses para também se tratar por dentro. E toda mudança, toda transformação chama a atenção de outras pessoas. No caso, chamou a atenção de quem precisaria chamar do rei. Então, enquanto outras mulheres estavam preocupadas em como será que eu vou estar, como será que ele é, e o que mais eu preciso fazer, e quantas vezes eu preciso percorrer e fazer isso e aquilo, ela estava preocupada com ela mesma, ela estava preocupada com a outra pessoa, porque ela era uma mulher caridosa, uma mulher que tinha um olhar para o próximo, uma mulher que tinha empatia na alma. Ela não precisava mostrar, era quem ela era por dentro. Por dentro. E a mudança e a transformação começou dentro, e como começa dentro, até os dias de hoje nunca mudará. Vamos voltar aqui para a nossa novelinha, explicação. A preparação de Deus não é castigo, nunca será. É um tratamento. Ele remove o que te impede de brilhar. Ele cura o que o tempo tentou esconder. Ele trabalha nas áreas que você gostaria de pular. Quantas vezes nós gostaríamos de pular algumas fases em nossas vidas? Nós gostaríamos de pular algumas pessoas, alguns lugares, algumas coisas, e por quê? Talvez porque nós queríamos simplesmente fugir, não estar ali. E o processo te confronta, o processo te faz voltar para o lugar de onde você saiu para que você recomece. Então não adianta pular, vamos ser firmes e fortes e continuar. É Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos ajuda. Esther foi tratada com mirra por 6 meses, com óleo amargo usado para purificação. Depois, 6 meses com perfumes doces. O óleo da presença, da beleza e da unção. O perfume doce. Eu já falei aqui que nós mulheres deveríamos ter um cheirinho de baunilha. Sabe aquele cheirinho de bolo quentinho saindo do forno? É o perfume que nós deveríamos exalar, porque isso me remete à feminilidade e eu acho incrível. Primeiro, assim é com todos nós, observe. Primeiro a dor, depois a glória. Primeiro a cura, depois o brilho. Primeiro o processo, depois a honra. Primeiro você aceita a jornada, depois, certamente, você chegará onde você quer, mas primeiro você tem que estar preparada. Vamos continuar aqui. Você quer o propósito, mas está disposta ao processo? Quer a coroa, mas suporta a espera? Por quê? O que Deus vai fazer através de você, Ele primeiro faz por dentro. Então, o que Deus vai fazer através de mim e de você, tudo começa por dentro. A palavra de Deus diz assim: não andeis ansiosos. Isso quer dizer que não devemos ter pressa. O processo é uma jornada de cura interna, é de dentro para fora. Então, talvez você esteja se curando, você esteja na sua jornada e externamente ninguém está vendo nada, ninguém sabe, ninguém percebe. Mas, irmã, por que ninguém percebe? Porque é de dentro para fora.
Dentro ninguém consegue enxergar. Só quem consegue te enxergar por dentro vai te dar o real valor. O valor que realmente você quer, o valor que realmente você precisa. Você só receberá de quem consegue te enxergar por dentro. Porque é quem sabe quem você é. Então, não tenha pressa, para você que é solteira, não tenha pressa para se relacionar, não tenha pressa para se entregar a alguém, porque qualquer coisa que você fizer no processo, você pode se arrepender depois e talvez esse alguém nem seja o alguém que estava preparado para você. Então, por que o processo? É a espera, é o cuidado meu comigo mesma, é o cuidado seu com você mesma. Nós devemos ter atenção com a nossa vida, nós devemos nos cuidar mais, nos observar mais. Nós deveríamos passar mais tempo, nós, com a gente mesmo. Por quê? Para que a gente venha se reconhecer, para que a gente venha se valorizar, para que a gente venha conseguir verbalizar: eu sou importante, eu importo para mim. Somos um tripé: espírito, alma e corpo. Um não se sustenta sem o outro. Então, se a gente for levar isso para reflexão, um não se sustenta sem o outro. O que eu estou fazendo para manter o meu tripé de pé? Tudo que Esther passou foi para que ela viesse ter uma evolução, para que ela viesse se tratar, se curar, porque o propósito dela era grande, era tão grande que ela precisaria ser muito maior do que ela achava que era. Ela entrou, uma menina adolescente, no castelo e se tornou uma mulher lá dentro. 1 ano de preparação. Se a gente for levar os óleos essenciais, o óleo de mirra, como uma metáfora, tudo isso serviu para limpar quem ela é por dentro. Porque por fora tudo dá-se um jeito. A gente muitas vezes esconde quem somos. Nós conseguimos esconder quem somos para os outros. Não deveríamos, mas fazemos. Mas por dentro, não. Então, 1 ano de preparação, 1 ano de processo, 1 ano de jornada, para ela se revelar quem ela era de verdade. Vamos voltar aqui. Eu pensei que o palácio seria mais rápido, mas aqui dentro tudo é silencioso. Nada acontece, apenas o tempo, os cuidados, a espera. Será que ainda vale a pena? Muitas das vezes a gente se pergunta, né? Será que vale a pena todo esse processo? Será que vale a pena todo esse cuidado? Por que eu estou me preparando tanto? Para quê? Ontem falamos sobre isso. Deus não vai mostrar o final da história. Você vai ter que passar pelo processo. E é assim com todos. É assim com todo mundo. Não é só comigo e com você. Então, que nós venhamos ter paciência e esperar. Deus já nos viu lá na frente, lá no futuro. Então, que nós venhamos confiar em Deus. Vamos voltar aqui. Sim, Esther, vale. Porque o palácio não é lugar de pressa. É o lugar onde Deus transforma meninas em mulheres preparadas. Então, o lugar de espera traz para a sua vida que você está hoje é o lugar onde vai te transformar de menina em mulher. É onde vai te preparar para o seu futuro, para a mulher que você nem sabe que você vai se tornar. E para isso você precisa ter paciência. Espere, aguarde. Deus tem o melhor para você. A pressa é inimiga do propósito e o processo é a ponte entre a promessa e o cumprimento.
Eu acho tudo tão lindo, tão formidável. Obviamente, tudo que eu estou lendo e tudo que eu estou falando serve para mim e para cada uma de vocês. Porque eu já contei algumas vezes um pouquinho do meu testemunho aqui. Eu já vivi tantas coisas na minha vida e desde que eu aceitei o processo na minha vida, eu estou vivendo os melhores momentos da minha vida. Tem aquela frasezinha clichê que se eu soubesse já teria vindo antes, mas eu precisava passar pelo que eu passei para hoje estar aqui e hoje ter certeza do caminho que eu estou. Então, o meu caminho hoje eu não tenho dúvidas nenhuma. Sabe o que eu desejo para você? Que você também não tenha dúvidas, que você aceite o processo, que você renuncie. A renúncia é o primeiro passo da jornada. Aí aqui eu vou ler aqui para vocês. Eu deixei anotadinho algumas coisas e eu quero ler porque é importante. O processo revela o que precisa sair. É forte. Reflita. O processo revela o que precisa sair. Há uns meses atrás, bem lá no começo do ano, nós fizemos um jejum de 21 dias. E eu falei algumas coisas aqui que aconteceram comigo no jejum, porque eu falei, eu preciso expor o que está acontecendo comigo para que fique de exemplo para elas. Então tá lá, foi os primeiros vídeos que eu fiz no começo do ano e foi tão transformador. E o que o processo faz? Ele nos mostra aonde estamos errando, ele nos mostra aonde estamos falhando, ele nos mostra como estamos por dentro, para que nós venhamos nos curar. Então, nesse jejum de 21 dias, aconteceram tantas coisas que eu achava que já estava resolvida na minha vida e não estava. Por quê? Nunca estará. Nunca vamos estar prontas. Sempre precisamos perdoar. Sempre precisamos nos curar de algo, porque somos seres humanos. Hoje estamos aqui bem e amanhã talvez nem tão bem assim. Então, o processo, e esse processo tem que estar várias vezes em nossas vidas. Nós somos chamadas para isso, então que nós venhamos realmente nos limpar de dentro para fora. Deus não pode colocar a coroa sobre feridas abertas. Foi exatamente o que aconteceu no jejum de 21 dias. Deus não vai colocar coroa onde existe feridas abertas. É sobre perdão. Para algumas pacientes, eu sempre falo, tem algumas pacientes que demoram um pouco mais para desenvolver. E por quê? Porque não consegue liberar perdão. E o perdão é algo que não é para o outro, é para mim. Eu o perdoo para que eu tenha paz. Só que ele não precisa necessariamente nem ouvir. O perdão é sobre quem eu sou e não sobre quem ele é. O processo te ensina dependência. É no silêncio que você aprende a ouvir a voz de Deus. O processo te ensina que nós devemos depender única e exclusivamente de Deus. Não coloque suas expectativas em ninguém, porque certamente você irá se frustrar, independente de quem seja ou como seja. A gente sempre vai nos frustrar. Então coloque todas as suas expectativas em quem jamais vai te decepcionar. Seu Pai, Deus. O processo te dá autoridade. Dá autoridade. Só quem passou por tratamento tem unção para curar os outros. O processo te dá autoridade. Só quem passou pelo tratamento tem unção para curar os outros. Isso é mágico, é transformador. Mas tem a página 2. Você não pode olhar para trás. Você não pode ter dúvidas de quem você realmente é.
Quem é você? Qual é a sua jornada? Siga para o alvo, assim diz Paulo na Bíblia. Siga para o alvo. Mude a sua mentalidade, mude tudo que você acha sobre você, transforme a sua mente, esqueça quem você foi, siga para o alvo. Eu vou ler de novo. O processo te dá autoridade. Só quem passou por tratamento tem unção para curar outras pessoas. Então, você precisa, primeiro, seguir uma jornada, você precisa aceitar a jornada, você precisa renunciar o que aparece para você. Você precisa renunciar coisinhas, pessoas, lugares. Porque a renúncia é quem vai te fazer chegar no próximo nível. Não é você dizer que aceita, é você dizer eu renuncio porque eu o amo. Eu renuncio porque o Senhor é o meu Salvador. Eu o aceito porque o Senhor é o meu Salvador. Mas não muda o meu comportamento, então eu não aceitei nada. Eu renuncio porque o Senhor é o meu único Salvador. Pronto. Essa é a prova de amor. É isso que nós temos que fazer. Foi isso que Esther fez. Ela foi para cumprir um propósito, mas ela não sabia qual era. Ela estava na jornada. Amanhã falaremos sobre algo extraordinário. Deixa eu ver se eu posso dar um spoiler sobre o que será. Posso, né? Deixa eu ver. Não vou conseguir. O despertar da coroa. Mas num geral. Mas amanhã será incrível. E na sexta-feira, eu sempre deixo o melhor para a sexta-feira, né? Mas por quê? Pra gente fechar a semana com chave de ouro e passar sábado e domingo como plena. Então, sexta-feira nós vamos falar sobre o amor de Esther e o rei Xerxes, Ataxerxes. É uma coisa assim, o rei Assuero. Então, sexta-feira falaremos sobre o amor deste casal incrível. Eu espero que você tenha gostado, eu espero de verdade que você esteja entendendo e compreendendo tudo. Que o seu finalzinho de tarde seja formidável, que você tenha paciência, sabedoria, discernimento para ler a Bíblia, para lidar com a sua família na sua casa. Faça isso por você e pelos seus. Um grande abraço, até amanhã e tchau, tchau. Fiquem com Deus.